Estamos aqui oficialmente, gente. Boa noite, meninas maravilhosas, mulheres reconectadas aí e conectadas com a sua essência. Já começando aqui, apresentando a nossa querida mentora, mulher especial, que tem muito para transbordar hoje, que é a nossa querida Maitê Ribeiro. Ela tá ali, ó, aquela moça linda ali, a nossa convidada de hoje, que vai transbordar muito na vida de vocês. Tem uma história, assim, fantástica. A gente se conhece mais ou menos, acho que tem uns 2 anos já, desde a época que eu tinha uma outra empresa de uma escola online. E aí, muita gente aqui, as minhas convidadas se conheceram, tem a Judete, que também tem a Selma, que é desse grupo aí, nosso antigo, então elas estão aqui reconectando e conhecendo novas pessoas, que essas que chegaram aqui agora, eu estou muito feliz. Mas voltando aqui para o nosso reconectar, que emoção, nosso terceiro encontro, e no primeiro encontro já foi emocionante, eu recebi muito feedback, no segundo nem se fala, essa semana foi muito poderosa para muitas pessoas aqui, que me chamaram até pela ali do privado e contaram coisas assim muito emocionantes. E nós falamos no primeiro encontro, só fazendo uma revisão aqui, sobre o que somos além das nossas responsabilidades, né? O que nós somos. É onde a gente conheceu um pouquinho da nossa essência, do nosso coração, meninas, lembra? Do nosso coração, a gente pegou o nosso coração, perdoou o nosso coração, entendeu que ele tem que ser cuidado como um bebê, que ele tem que ser amado ali, igual trocando a fraldinha, limpando ele todos os dias, pra gente não carregar todo aquele peso emocional que a gente nem sabe por onde começar ainda, porque temos muitos pesos emocionais, e o assunto de hoje é exatamente isso, né? Sobre as nossas emoções. Então, fomos para o segundo encontro, onde aprendemos códigos poderosíssimos do dizer não. Aqui eu tenho certeza que clareou, eu recebi alguns feedbacks sobre o sim, sim, não, não, né? Que a gente trouxe aí até a palavra bíblica, onde você diz sim, querendo dizer não, tem a linha tênue aí, realmente está alguma coisa desconectada. E quando você muitas vezes diz sim para o outro, você diz não para você. Então tem que ter um equilíbrio daquilo que tem que ser feito com aquilo que você está ardendo no seu coração. Porque sujar o coração é algo que a gente aprendeu no primeiro encontro, onde a gente não pode sujar o nosso coração. Então, como eu sempre falo, a gente começa com reflexão a nossa aula, né? Então, dando início ao nosso terceiro encontro aqui, o nosso tema, que é curando as feridas emocionais. Hoje o nosso tema é curando as feridas emocionais. A gente pode ter feridas emocionais da nossa geração, da onde a gente foi gerado, do papai e da mamãe. Desde lá, intrauterina, que a gente chama, tá? A gente pode ter emoções, desde lá, essas feridas a gente pode estar carregando e muitas vezes a gente não sabe. Então, essas feridas emocionais, eu quero trazer hoje para vocês, começando a aula já com reflexão. Muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente quer esquecer. E a gente vai ter que tratar as nossas feridas emocionais. Eu quero mostrar, antes de começar aqui diretamente, que eu vou fazer uma dinâmicazinha antes, pra gente começar, eu quero mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, eu vou botar aqui na tela, vou botar uma imagem muito importante, que eu fiz ainda agorinha, falei, eu vou mostrar para elas aqui, compartilhar a tela. Vê se vocês estão vendo a tela. Vê se a tela está compartilhada, gente. Só abrir aqui. Fechar. Vê se vocês conseguem. Deixa eu tentar abrir a tela aqui. Peraí. Vocês estão vendo essa imagem, gente? Sim, estamos vendo. Só expandir lá embaixo, se tu quiser que fique maior ali. Aqui, peraí. Em apresentar. Acho que apresentar vai ficar melhor. Vê aqui. Vê se eu estou apresentando aqui. Vê se vai mudar aí para vocês também. Apresentar. Mudou? Ficou bom? Mudou. Tá. Vocês estão vendo essa imagem? Todo mundo já viu esse símbolo alguma vez, não já? A gente chama isso do símbolo do infinito. E eu gosto muito de apresentar isso aqui para as minhas pacientes, para as minhas alunas, sobre o infinito. O mouse está rolando para vocês também na apresentação? Aqui, ó. Tá rolando? Vocês conseguem ver? Beleza. Então vamos lá. A nossa vida é como um ciclo aqui do infinito, ó. Um ciclo. São feitas de ciclos. Tá? Aqui, ó, a gente simboliza o nosso passado. É um infinito deitado aqui, ó. Simboliza o nosso passado. E aqui nós temos pontos de feridas emocionais, curadas ou não curadas. Então, nossa vida é um ciclo assim, ó. Ele vem para o futuro, girou, aí ele bate, voltou aqui e pá. Então, se você não tem as suas feridas hoje emocionais curadas, o que acontece? Toda vez que a sua vida anda para frente, você pá. Tem alguém com áudio aberto, deixa eu fechar aqui, pera.
Fechei. Toda vez que você anda para frente, vai fazer aquele ciclo da sua vida, que você vai dar aquela volta, o que acontece? Você está batendo nessas feridas e a sua vida não anda. A gente chama da prosperidade impactada. Você vai dar aquela volta no infinito. Ali vem, volta, fica batendo naqueles sentimentos, naquelas mágoas, na falta de perdão, naquela dor que não curou, no luto. Então, a gente chama desse ciclo aqui. Vocês podem printar a tela à vontade, tá? Quem quiser aí pode printar. Eu vou mandar no grupo essa imagem para vocês, esse videozinho, tá bom? Então, olha o quanto é importante a gente entender por que nossas feridas emocionais, aquelas que até desde o útero da mãe, como eu falei, às vezes a mãe não quis ter o bebê, às vezes ela não soube como falar e como ela reagiu à gravidez, isso tudo vocês carregam de forma inconsciente. Então, como a gente tem que tratar hoje tudo aquilo que está no nosso inconsciente, você às vezes nem percebe que está impactando sua prosperidade, que esse infinito aqui, as nossas feridas, nossas cicatrizes têm que servir para nos impulsionar. Tá curado? Beleza, ela vai tocar aqui, ela vai vir. Você não vai ficar fazendo aquela lembrança e atrapalhando vocês, tá? Se fez sentido, bota o joinha aí. Então, grava esse símbolo para vocês. Eu quero muito explicar sobre isso, de como a ferida emocional no ciclo da vida do infinito, no ciclo de 7 anos, o nosso ciclo gira. Depois eu vou mandar uma planilha para vocês, tá? Para vocês calcularem que ano vocês estão. Ano familiar, ano da construção, ano da gestão, ano do filho, Tem vários tipos de anos que vocês devem viver e entender que vocês estão passando. Então, essa aqui, ó, são as feridas emocionais que você deve curar. Então, vou tirar aqui a apresentação, tá? Só um minutinho. Depois eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Então, eu queria agora, com vocês, o seguinte. Feche os olhos de vocês, tá? Eu vou olhar todo mundo. Feche os olhos de vocês, tá bom? Pode fechar a câmera se quiser. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Respire fundo, vamos lá? Respire fundo. E agora eu quero que você busque lá no fundo, lá mesmo aquele fundinho que você tenta esquecer, mas aquela ferida tá ali, ela tá ali. Se alguma coisa ainda dói em vocês, de olhos fechados, respira mais uma vez. Se foi um não, se foi uma traição, se foi uma falta de não ter tido aquilo que você deseja até hoje, se foi uma arrogância que você sofreu, se foi um bullying, se foi uma perda, se foi relacionamento, se foi dinheiro, se foi qualquer dor que você carrega, um tombo, agora você está pensando nessa dor, e eu quero que você vai trazer ela à sua consciência, porque hoje nós vamos tratar ela, no final da aula nós vamos ter uma dinâmica novamente, para a gente pegar essa ferida de hoje, tá? Que ainda dói, que você tá lá tirando, posicionando, toda vez a casquinha tá quase sarando, e você tá mexendo nela. De vez em quando aquilo ali vem para te perturbar e te tirar dessa consciência. Então eu quero que você respire fundo, tá? Vai doer agora, você vai trazer ela à tona, coisa que estava esquecida, você nem sabia que eu ia mexer com isso hoje. Você pode agora voltar, tá? Voltar, abrir seus olhos, e você vai estar com ela aqui, ó, na sua mesa aí, no lugar onde você está. Nós vamos ter que agora aprender que a gente não vai ter medo mais de tratar nossas feridas emocionais. Vamos ter que encarar o problema, encarar e ressignificar essa dor e aprender ou ter que conviver com ela, né? Ou nós vamos, de fato, hoje ressignificar e que ela fica esquecida, curada e cicatrizada dentro daquele ciclo ali do infinito. Porque às vezes você já tentou esquecer, porque às vezes você já tentou conviver, você colocou camadas e camadas e camadas sobre ela lá no fundo, até guardou no guarda-roupa, mas não tem jeito, ela tá lá. Então eu sei que isso pesa, eu sei que existem essas feridas que parece que nunca a gente vai conseguir cicatrizar, tá? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tudo isso vem como feridas, mas hoje nós temos algo importante. Então eu quero que vocês escrevam aí no caderninho, eu pedi sempre o caderninho, né, com uma caneta. Eu quero, assim, que vocês escrevam aí, para vocês vão escrever e depois nós vamos riscar. O que a gente não cura, não se controla. O que a gente não consegue curar, a gente não consegue controlar. E aí, você vai pegar isso agora, tá? Você vai escrever essa frase. O que a gente não cura, não controlamos. O a gente não controla. Pode escrever da maneira que você for mais rápido aí. E você vai pegar isso agora e vai riscar, assim, riscar o que você escreveu, essa frase aí. Pode riscar com raiva mesmo, coloca pra fora, aflora isso. O que a gente não cura, a gente não controla. Risca isso aí. Porque a partir de hoje você vai controlar. Você vai ressignificar. Você vai colocar isso aí no lugarzinho que ela tem que estar. Só lembrar que você não vai repetir os mesmos erros ou não vai guardar as mesmas dores para sempre. Porque a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. Então, o que são essas feridas, né? É muito importante a gente entender quais são as feridas. Pode vir da infância, de algo que você viveu e não marcou, como eu falei. Pode vir lá do útero da sua mãe, de alguma ação dela, do seu pai, sentimento dos avós, como ela tratou. Pode vir do relacionamento, uma traição, um abandono, palavras duras. Da sociedade, do bullying, das expectativas, às vezes, que você tem sobre as pessoas, né? Que você se sente insuficiente.
aquilo que você também diz, não sabe dizer não, mas que vocês agora estão treinando a dizer não, porque você já conhece a verdade, então a verdade tem que libertar vocês. Conheceis a verdade vos libertará. Não dá para ver uma coisa, ter uma visão, você entendeu ali que teve um propósito na sua vida e você continuar do jeito que tá. Porque aí você não vai passar de fase e tudo vai ser bloqueado na sua vida. Porque você já conhece, sabe a verdade, mas você fica mentindo ali o tempo todo para não curar essas feridas emocionais. Nós vamos resgatar ela, aquelas que não estão curadas, tá, gente? Aquilo que você já ressignificou, já foi passado e já acabou, e hoje você não tem problema de fato, não minta para vocês. Não adianta mentir para você mesmo, só faz mal para você, não é para ler, não é para Maitê, não é para ninguém. É para vocês mesmos. Se você vai saber, por isso que eu faço pergunta e coloco reflexão, porque você aí no seu íntimo sabe se tem alguma coisinha lá que você carrega há anos, até da sua infância, que você precisa curar. Teve gente que já foi abusado sexualmente por um tio, por um pai. Eu trato muito, eu sempre converso muito. Teve gente que já foi abusado pelo próprio pai, teve gente que já foi abusado por tio, por alguém, já foi estuprado. Então, assim, tem muita gente que eu já também ajudei nessa parte de feridas, de curas. Então, a gente não pode deixar aquela ferida aberta, tá? Agora, quem já não precisa mexer naquilo que tá guardado. O que você já curou, não vamos nos sabotar, tá? Quem é o Paulo Henrique que entrou aí, gente? É menina que tá no celular de alguém? Aí não tem problema não, tá? Se for homem, vamos ter que pedir para se retirar. Então vamos lá. Então, ó, feridas da infância, do relacionamento, da sociedade e de nós mesmas, que às vezes, como eu falei, nos sabotamos, nos criticamos e deixamos de acreditar no nosso próprio quê? Valor. Então, vamos lá. O que a gente não cura, se repete. Escreve essa frase aí também agora. O que a gente não cura, se repete. Mais uma frase. Então, o que acontece, meninas? Se você tem uma ferida de abandono, se você foi abandonado, se você é adotado, se você se sentiu despejado, se aconteceu... O que acontece? Que você vai buscar a validação das pessoas o tempo todo. A gente chama de necessidade de aprovação. Então, uma coisa carrega a outra. Por isso que quando alguém já vem para eu consultar, quando a pessoa fala, eu tenho isso, eu já sei que isso está relacionado a coisa tal. Eu já vou logo pergunto, como foi com o pai, como foi com a mãe, isso, aquilo. Porque a gente já sabe, através das feridas, qual vai ser a consequência. Então, se você tem uma ferida de abandono, por exemplo, você vai buscar o quê? A validação das pessoas o tempo todo. Que você serve, que você presta, que você é capaz. Você fica querendo provar. Tá? Deixa eu fechar o áudio só aqui. Boa noite, Ale. Boa noite, querida. É Silene, é porque eu usei o celular de Paulo Henrique, o meu tá ruim. Tá bom, querida, tá bom. Então, gente, o que acontece? Quando você tem uma ferida de rejeição, por exemplo. Quando você tem uma ferida de rejeição, o que acontece? Você pode se afastar de ser amada o tempo todo. Então, você não sabe como deixar as pessoas te amar. Então, se você teve alguma rejeição um dia, o que acontece? Você acaba deixando de deixar alguém te amar. Então, se você tem uma ferida, por exemplo, de humilhação, o que acontece? Você começa a se esconder o tempo todo, se esconder do mundo, achando que nunca vai ser suficiente. Então, vocês estão entendendo, gente, que como uma coisa vai levando a outra, essas feridas emocionais? Então, o problema não está na sentir dor. O problema não está naquilo que você passou. Mas o problema está em se fazer o quê? Refém. Você faz de vítima o tempo todo. Você fica se fazendo de vítima. Vítima, todos nós somos. Eu já fui vítima várias vezes, vocês já foram vítimas. Agora, o que a gente não pode deixar é que essas feridas emocionais nos fazem ser vitimistas. Essa frase que todo mundo fala clichê é muito engraçado, né? Não é o que fizeram com a gente, é o que a gente vai fazer com o que fizeram com nós, com a gente. Então, se você foi rejeitado, se você foi traído, se você foi... todas essas feridas que eu falei, humilhado, você tem que pegar aquilo ali e ser uma pessoa melhor. Porque não vai adiantar sofrer. Porque não vai adiantar, não vai mudar, porque às vezes aquela pessoa lá vai continuar a vida dela. Ou se você mesmo está auto-sabotando, vivendo no achismo. Ai, mas eu acho que fulano isso. Ai, mas eu acho. Ou você vive no porquêsismo. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ou você vive no eu nasci assim, eu cresci assim. Vai viver a vida toda assim? Então, feridas emocionais têm que ser cicatrizadas para que você consiga viver uma vida daquele momento ali que você quer mudar. Principalmente aquilo lá da primeira aula do perdão. O perdão é para você não guardar presos e nem emoções, sentimentos dentro do seu coração, porque não vai adiantar nada. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Ai, Ali, você é dura. Ali, você é forte. Esse é um jeito também de treinar, de choque. Porque às vezes se a gente não ouvir certas palavras, a gente não vai ter um choque emocional a ponto de querer mudança. Eu quero hoje o dia do basta para vocês. Mas eu sei que tudo é treino. Não vai ser na primeira vez, talvez não vai ser na segunda, mas a vontade de mudar é que vai ajudar você a curar essa ferida. Então,
Porque muitas pessoas não querem voltar até nos atendimentos, com medo de dizer que não conseguiu. Mas não é isso, gente. Eu estou sempre aqui para acolher vocês, mas eu preciso ser firme com vocês, com amor, com disciplina e com educação. Porque, como eu falei para Maria ontem, foi um atendimento muito lindo, foi uma transformação muito grande a consulta da Maria, e onde ela não tinha tido essa orientação. Então, às vezes, uma palavra, uma orientação, pode fazer você mudar uma vida inteira e melhorar. Então, essas feridas emocionais no começo, né, vai machucar sua mão, depois vai doer muito, depois vai ficar sangrando, e com o tempo, se você não cuidar, o que vai acontecer? Ela vai ficar ali. Pode ser algo muito maior. Então, vamos parar de cutucar as feridas e vamos deixar as feridas se curarem. O que é cutucar a ferida? Ficar pensando naquilo o tempo todo, se martirizando, trazendo doenças para o seu coração, para o seu corpo, não se espiritualizando o suficiente. Então, se você deixar o tempo agir, se você cobrir, né, com as suas boas emoções, polarizar, falar coisas boas, positivas, procurar ajuda, você vai sempre melhorar. E você vai pegar a sua cicatriz, a sua ressignificação e ajudar mais pessoas. Porque a nossa história pode curar muitas vidas. A sua pior história que você tem de vida pode salvar a vida de uma outra pessoa. Então, hoje vocês vão entender que a ferida infecciona, que ela se espalha e que antes de ser um machucado pequeno, ela pode virar uma dor constante. Então, agora eu quero que você pegue essa dor que eu mandei você botar aqui do seu lado e olhar para ela hoje. Eu quero que você pegue ela, olhe para ela, tá? E vai falar, hoje você vai ser cicatrizada. Hoje é cicatrização. Hoje eu não quero mais pensar em você. Hoje eu preciso ressignificar e cada vez que eu olhar para você vai ser para salvar a vida de alguém e dizer, ó, já passei por isso, mas realmente através da minha vontade de colocar o remedinho todos os dias foi onde você superou. Hoje a sua emoção aí, a sua dor emocional vai ser para ajudar pessoas, assim como eu venho fazendo nesses 5 anos. Então, eu sei que às vezes vai dar aquele aperto no peito, às vezes vai falar, eu já superei, mas basta um gatilho para você trazer tudo à tona. Então, vamos tomar cuidado com a ferida, vamos curar e cicatrizar mesmo, cicatrizar, tá bom? Então, eu queria deixar aqui para vocês algumas dicas de como curar, Lê, tá? Você falou isso tudo ali, mas como curar as feridas? Primeiro passo, eu quero que você anote aí. Anota aí vocês. Primeiro passo. Primeira coisa é você reconhecer que ela existe. Então já vamos lá. Primeiro passo que eu quero que você para curar essas feridas emocionais é treinar. Você vai ter que treinar todos os dias, até uma hora que vai. Por isso que é bom a terapia. Porque a gente está ali o tempo todo já ressignificando, desbloqueando. Então, muitas vezes você nega essa dor achando que está tudo bem, mas negar não vai sumir. Então, reconheça que ela existe. Segunda coisa que vocês vão anotar. Entenda que essa dor quer te mostrar alguma coisa. Quem participou direitinho e assistiu a outra aula, a psicóloga Raquel Braga, ela falou, se eu tenho uma dor de cabeça, sinal que tem alguma coisa errada comigo. Se eu tenho uma febre, o que acontece? Então, tem alguma coisa que está infeccionada dentro de mim. Então, se eu estou com uma depressão, sinal que eu estou com pensamentos do passado. Então, toda dor vem o quê? Para te mostrar que você precisa tratar. E se não for uma dor de machucado, de humilhação, se for de perdão, vamos perdoar. Que a maioria delas que a gente carrega são sentimentos e emoções feridas, tá? E o terceiro aqui para vocês anotarem é o seguinte, substitui a história que você conta sobre essa ferida. Tem muita gente que dá um armengue na história de como aconteceu, de como foi, para se achar melhor e aquilo ali apagar uma dor maior, né? Então, às vezes você carrega uma dor, você fica repetindo aquela dor ali e conta uma mentirinha sobre aquela dor para você se fazer de vítima para quem está ouvindo. E se você carrega uma dor que você mesmo causou? Vamos ressignificar também, tá tudo bem. Você não é obrigada a ser quem você era há 5 minutos atrás. Você pode ser melhor, você pode aceitar a limpeza que vem do Senhor na sua vida, tá? Então, você não vai carregar mais essa dor como peso. Então, você vai carregar a partir de hoje essa dor que nós trouxemos. Se não for hoje, eu quero que vocês treinem durante esse mês, que vai se iniciar de março, tratar essa dor aí como aprendizado. Então, hoje você vai colocar essa dor como aprendizado, e não mais como uma ferida aberta, que de vez em quando você está cutucando ali e sai um sanguezinho, um machucadinho. Então, agora, eu quero fazer um exercício, tá? Com vocês, mais uma vez, para a gente chamar a nossa convidada maravilhosa, que eu vou deixar ela mesma se apresentar, porque vai ser muito impactante e emocionante. Somente se ela contar um pouquinho da história dela, nossa senhora, vai ser lindo, tá? Que é uma pessoa que já ficou sem andar por causa de erro médico. Então, assim, e ela tá aqui hoje. E a história dela é muito linda. Então, eu queria que vocês agora
mentalizar. Vamos fechar os olhos de novo? Vamos lá. Eu quero que você feche os olhos e respira 3 vezes profundo. Vai. Respira mais uma vez. Mais uma vez. Agora aquela emoção, né, aquela ferida que a gente pegou, agora ela vai embora de vez. Nós vamos ressignificar. Pode ser muitas, várias. Você vai escolher uma hoje para tratar. Porque eu sei que nós temos várias. Eu também tenho. É treino, tudo é treino. Então agora, você vai repetir baixinho, se você não pode falar alto no ambiente que você tá, você vai mentalizar. Eu vou falar e você vai fazer esse pensamento aí. Quero que agora você pense numa luz colorida, como um arco-íris, várias luzes dentro de você. Várias luzes coloridas, aquela que vai iluminar. Agora você vai pensar naquele infinito ali que eu mostrei no início da aula, aquele infinito seu, vai passar e você vai ver ele movimentando ali, o movimento da cadeia cíclica, para baixo, para cima, passando sem parar em um ponto aberto. Agora não tem mais ferida aberta, você vai passando pelo infinito e ele está girando livremente, sua vida está fluindo livremente. Você está com pensamentos bons, você está ajudando pessoas, você está encontrando pessoas na rua, você agora vai repetir comigo: eu reconheço a minha dor, mas ela não me define. Pensa aí baixinho, vai. Eu reconheço a minha dor, mas ela não me define. Mais uma frase para você falar: eu libero o peso que não me pertence mais. Eu reconheço a minha dor, pois ela não me define. Eu libero o peso que não me pertence mais. Agora você vai repetir mais uma frase: eu me permito ser leve, cicatrizada. Leve, cicatrizadas. Continua agora de olhos fechados, mentalizando essa luz como arco-íris, como uma limpeza, assim, vai limpando desde os seus pés, passando pelo seu joelho, indo para o seu quadril, indo para o seu ventre, indo para o seu peito, aquela luz gostosa te energizando, e todas aquelas feridinhas que ainda estavam ali naquele corpo vão se alimentando espiritualmente da força da sabedoria, da força de Deus. Você vai se limpando e você vai falar agora: eu vou treinar todos os dias a liberar essas emoções. E vão cicatrizar, pois a minha dor não me define mais. Respira fundo, respira fundo. Respira fundo, vai voltando. Pega aquele copo de água que eu pedi para vocês agora, vai abrindo os olhos devagar. Pega o copinho de água, bebe a água. E aí, como eu sei que tudo é treino, a gente não fica, às vezes, curado hoje, mas nós jogamos uma energia muito positiva, e essa energia positiva de um desbloqueio, ele reverbera até no vizinho, tá? Quando você realmente entrou nesse desbloqueio que eu fiz, nessa mentalização que nós fizemos, a energia se polariza à sua volta, porque nós somos feitos de energia. Então, o que eu quero que vocês pensem aí nessa semana, durante essa semana, que vai ser a tarefa da semana, é que vocês observem os pensamentos de vocês que estão te prendendo ainda, que ainda tem as feridas emocionais. Legal até você anotar assim: poxa, hoje eu lembrei de uma ferida emocional. Vai anotando. Eu vou me colocar essa semana à disposição, tá? Nem que seja 10 minutinhos do meu dia para cada uma, 10 minutinhos, eu não consigo mais, mas para deixar uma mensagem para uma dúvida de vocês. Ale, eu tenho com essa ferida, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma orientação, quem quiser me usar essa semana, aproveita. Reconectar tá aí, pode me usar durante essa semana até quarta-feira que vem, quem quiser me perguntar, tá? Se eu demorar para responder, gente, não tem problema, eu vou responder, tá? Se quiser perguntar no grupo para ajudar mais pessoas, porque às vezes a sua ferida é a ferida do outro, então se você não tem esse problema desse bloqueio, dessa necessidade de preocupação, quiser perguntar, com certeza ajuda mais pessoas, pode perguntar no grupo. Dúvida também pode perguntar no grupo. Aqui vocês sabem que eu entrego um pouco para ativar vocês, mas se vocês quiserem conhecer mais, quiserem fazer mais dinâmica, desbloqueio, conversar, eu atendo online, tá? Eu atendo online e presencial, então vale a pena, assim como a Maria tomou a decisão. Muitas aqui também já foram meus pacientes, já foram atendidas por mim, continuam ainda. Tem gente que faz direto, porque terapia é vida. Terapia, essa é chiquíssima, tá? Só chiquíssimas fazem terapia. Antigamente era vergonha, hoje não, hoje essa é chiquíssima. Então essa semana eu quero que vocês observem os pensamentos de vocês que ainda estão te prendendo nessas feridas emocionais, tá? E lembre-se desse momento aqui de hoje. Vale a pena, gente. Talvez daqui a pouco, amanhã, vocês vão ter outras conexões, outros insights. Vocês vão perceber mais coisas que vão acontecer. Pô, às vezes você só vai lembrar de uma ferida amanhã, né? Lógico que a gente não vai lembrar de tudo, mas se você ainda tem algum bloqueio que você precisa desconectar, aí a gente faz uma consulta, tá? Então aqui eu queria agradecer vocês. No final, que a Maitê terminar, eu fico sempre à vontade aqui para fazerem perguntas aqui mesmo. Então eu quero trazer essa mentora maravilhosa, ela vai se apresentar, tá? Seja muito bem-vinda, Maitê, mais um dia de reconectar, tá? E no final...
eu tenho um recadinho para vocês. Então, Maitê, uma excelente noite. Agora é a sua vez. Ok. Boa noite, meninas maravilhosas, mulheres incríveis. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu acho que eu conheço algumas que estão aqui no grupo com a gente, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Maitê Francini, sou aqui do sudoeste do Paraná e participei de um grupo da Ali já, que é maravilhosa, né? Sempre trazendo conhecimento e coisas maravilhosas para agregar na nossa vida. Ela me conheceu numa fase em que eu estava levantando de uma depressão, gente. E fui arrancada de um ambiente e posta lá no grupo dela, inclusive pela Jane, que tá aqui também, né, Jane? Então, assim, gente, vou contar um pouquinho, resumidamente, a minha história para vocês entenderem e conhecer o porquê que a Ali tá falando um pouquinho aí, né? Aqui tá uma repescagem, né, Jane? Uma joga a outra no outro grupo e a gente vai interagindo e vai trocando experiências, e é isso mesmo. É isso que faz tudo transformar na nossa vida e na nossa mentalidade. Bem, para quem não me conhece, eu vou resumir a minha história aqui, tá? Eu já passei por muitas feridas emocionais, muitas mesmo. Não sei nem como contar tudo isso para vocês. Então, eu vou resumir só o nome das feridas para você ter uma ideia. Gente, aos 9 anos, a primeira tentativa de abuso já foi o primeiro trauma que começou ali a implantar ali na minha mentalidade naquela época, né? Depois, abandono, rejeição, humilhação, todas as feridas emocionais. Nós temos 5 feridas emocionais, pois eu passei por todas, tá? Todas, simplesmente todas. E a gente tem que aprender, né? Ou a gente aprende a sair da situação que nós estamos, ou nós escondemos o nosso subconsciente, esconde tudo aquilo ali e vai chegar uma hora que tudo isso vai explodir na nossa mente e nós vamos cair numa depressão, vivendo lá do passado, cavando o tempo todo, toda aquela dor que fica lá escondidinha, de repente surge um gatilho que ativa aquela dor e você explode do nada. É assim que geralmente acontece, tá? Porque quando nós não sabemos como curar e resolver a nossa situação, nós acabamos, de fato, colocando isso para fora e machucando pessoas que não têm culpa com aquilo que nós estamos sofrendo no nosso momento. Por isso que é importante nós tratarmos cada ferida emocional. Eu passei, gente, por 3 depressões, tá? Aos 11 anos de idade, meus pais se divorciaram e aí eu comecei com o primeiro problema, tá? A ferida emocional de abandono, de rejeição. Fiquei morando, né, com a minha mãe por muito pouco tempo e acabei com aquela ideia de criança, né, um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Fui morar no interior com meus avós paternos, com o meu pai e nunca mais voltei com a minha mãe. Então, eu me senti abandonada por 2 anos quando eu fiquei sem notícia da minha mãe. E muitas vezes, gente, muitas e muitas vezes, pensamentos de suicídio, tentativas até mesmo, frustrações, humilhações dentro daquela família totalmente rígida, fechada, a qual você não tinha liberdade para conversar, para expor a tua dor, você engole a dor, né? E aquilo vai virando um rebuliço dentro do teu coração que não tem como você mais expor para fora. Vai só aumentando e poluindo aquilo tudo, né? E aí, aos 15 anos de idade, quando meu pai começou uma nova família, ele foi nos buscar, eu e minha irmã menor. E aí, tentativa de abuso novamente, né? E como falar isso para o nosso pai? Eu não tinha aquela conexão com o meu pai, eu me sentia abandonada por ele também, né? Rejeitada por ele também. Então foram momentos de muita dificuldade. Aos 15 anos eu fui diagnosticada com fibromialgia, né? Já é uma doença das emoções, quero deixar isso bem claro para vocês, porque quem tem fibromialgia, se atente, olha o excesso do passado, o excesso de preocupações, o excesso de problemas que vem lá de trás. Você está revivendo tudo o que já passou. Isso é um excesso de carga que faz o teu corpo não suportar nenhum toque sequer. Você tem noção do que é ser diagnosticada com fibromialgia aos 15 anos de idade, gente? Aqui era um horror, porque eu era a mais jovem diagnosticada com uma doença que geralmente pegava mais pessoas de idade, né? Para mim foi um horror aquilo. A depressão veio com força total, aos 15 anos de idade. Posteriormente, acabei perdendo um filho, né? Era o sonho em ser mãe, não sabia que estava grávida, aconteceu um aborto espontâneo ali, e caí numa segunda depressão. Mas será que foi uma segunda depressão ou eu nem consegui curar a primeira lá? Vocês estão entendendo como vai acumulando lixo emocional no nosso coração? Né? Quando você realmente não é tratada, quando você não consegue trabalhar a sua mentalidade, abandonar o passado, curar, ressignificar a história, vai havendo um acúmulo de lixo emocional. E você só vai empilhando resultados negativos. E então já, basicamente há 11 anos atrás, foi a segunda depressão. Uma pessoa super ativa, trabalhando o tempo todo, ligada no 220, atendendo eventos, né? Tinha 2 empresas de evento na época, e eu tinha uma vida muito agitada, e eu gostava daquele agito. E então eu tive que passar, no ano de 2021, sobre uma cirurgia. Porque você sabe que quando você começa a ter muita atividade em excesso, eu era atleta, então eu tinha muito excesso de atividade, automaticamente tem um desgaste, ou no joelho, ou no braço, ou na coluna, e passei por uma cirurgia. Cirurgia simples, normal, que qualquer atleta faz, porém para mim não foi.
Simplesmente a partir de 15 dias, eu já estava perdendo os movimentos da perna. Eu não conseguia ficar sozinha em pé. E o médico dizia que estava tudo bem. E com tudo isso que veio culminando e acontecendo, né, foi empilhando mais e mais problemas, eu fui trabalhando a mentalidade, que eu não queria me entregar para aquela dores crônicas. Perdi o movimento, fui para a cadeira de roda por um tempo, depois fui para a muleta, voltei para o andador, voltei para o apoio de pessoas me ajudando, me levantando, me sentando. Então foi fases e fases, né? Foi aproximadamente 1 ano e 3 meses que eu caí muito. Quando houve o rompimento do nervo central da minha coluna, através da anestesia, da RAC, automaticamente o meu cérebro ele não recebia mensagens de que eu não estava bem. Então eu estava tentando andar, né, fazendo os testes do andar normal e simplesmente não recebia o sinal de que algo estava errado e eu caía muitas vezes no chão. E muitas vezes você caía no chão e as pessoas olhavam para você, mas eu nem te empurrei. Imagina quanta ferida emocional vai criando na nossa mentalidade quando a mentalidade está enfraquecida. Passou praticamente 3 anos que eu fiquei encostada, tá? Foi em outubro do ano passado que eu consegui sair lá do INSS, né? E o que aconteceu? Foi através de uma decisão, e é isso que eu quero falar para vocês, tá? Se eu fosse contar toda a minha história, daria horas e horas. Então, qual o ponto que eu quero chegar hoje, especificamente? É falar sobre o poder da decisão. E uma das perguntas que eu quero deixar aqui para vocês, que fez todo sentido para mim, é a seguinte: vocês já sentiram que a sua própria mente era a sua maior inimiga? Gente, vocês já sentiram isso? Sinaliza com a mão. Alguém já sentiu que a própria mente é sua inimiga? Porque para mim, de fato, foi o que aconteceu. Eu comecei a perceber que a minha mente era minha inimiga. Eu me tornei uma pessoa amarga, super negativa, porque a pessoa que tem o excesso de passado, de problemas, ela começa a se vitimizar. Ela começa a reclamar de tudo. E você percebe que as pessoas estão se afastando, mas você acha que você está sendo abandonada. Mas simplesmente é porque a tua mentalidade está tão negativa, mas tão negativa, que faz com que as pessoas queiram se afastar de você. Vocês já perceberam isso? Como é ruim ficar perto de pessoas, do lado de pessoas que são negativas? A gente sai carregado de lá. E eu estava me tornando uma pessoa extremamente negativa, pelas condições que eu estava vivenciando no momento. Entrando na pandemia, empresa de eventos fechada, não conseguia andar, precisava trabalhar mesmo estando encostada, debilitada, e eu precisava me mover. Mas eu não conseguia mais, eu queria ficar só na cama, eu queria apenas dormir. Até que um dia eu ouvi uma única frase: olha só, como há gatilhos mentais. E muitas vezes, quando nós estamos numa situação tão complicada como uma depressão, nós queremos fugir da realidade, nós queremos se afogar nas mágoas e no passado. E o que eu fazia? Eu pegava simplesmente o celular o tempo todo e eu pensava assim: eu vou esquecer de tudo. Simplesmente eu quero esquecer. Eu vou assistir um filme, fazer alguma coisa. Enquanto eu aguentar acordada, eu vou fazer isso aqui. Porque a medicação que era no momento para me ajudar a dormir me fazia ficar acordada. Então ele dava um efeito rebote. Imagina quanta coisa, né? Quantas questões para serem resolvidas ali. Só que um dia, alguém ligou e falou assim pro meu esposo: olha, tá tendo uma live de uma pessoa e essa pessoa, ela vai falar sobre mentalidade e ela vai falar sobre o poder de ser um milionário. Olha só a isca, gente. E aí o meu esposo pegou o note, veio pra cama, eu tava deitada assistindo o filme, virada de costas, porque eu só queria ficar deitada. E aí, de repente, uma frase que aquela pessoa falou despertou um gatilho em mim. E pasmem, a frase foi: se você não tem domínio sobre a sua mentalidade, quem está dominando? Gente, talvez para vocês não façam sentido agora, mas para mim, naquele momento, me veio como flecha na minha mente. Oficina, mente vazia, oficina do diabo. E eu fiquei apavorada. E eu falei: gente, eu tô sendo oficina do diabo. Eu não posso ser oficina do diabo, eu tenho que mudar isso agora. E aquilo me fez levantar ligeiro, ir pro banheiro e chorar tudo que eu queria chorar naquele momento. E então eu percebi que se eu tomasse uma decisão apenas, se eu quisesse sair da condição que eu estava, ninguém iria me arrancar. Porque ninguém estava percebendo que eu estava mal, as pessoas estavam se afastando, as pessoas não queriam ficar perto de alguém negativa. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que lutar por mim, porque ninguém ia poder me tirar da condição que eu estava se eu não decidisse sair. Vocês estão entendendo? Que o primeiro passo é tomar uma decisão? Hoje eu quero falar para vocês em 7 passos que mudaram a minha vida e que me tiraram dessa problemática, da depressão, da ansiedade, fizeram resolver o excesso de pensamentos lá do futuro, que trazia toda a ansiedade, fizeram resolver o excesso de pensamento lá do passado, que fez com que acumulasse essa depressão tão profunda, e me fez entender que eu precisava ser uma pessoa decidida, e quando você toma uma decisão, você não pode voltar atrás. Então a primeira decisão que eu tomei era me levantar, tomar um banho e falar com Deus, porque eu pensava que Deus havia me abandonado. Eu pensava: gente, eu estou numa situação assim, sempre senti Deus falando comigo,
Deus sempre me protegeu, Deus sempre me guardou, Deus sempre me cuidou. Por que ele me abandonou? Por que eu tô assim? Mas eu não entendia que eu estava naquela situação porque eu me fechei para Deus. Porque eu não quis mais lutar. Porque foi mais cômodo deitar numa cama e reclamar e reclamar e reclamar. É muito mais fácil do que você trabalhar a tua mentalidade, que por natureza já é muito mais negativa, do que você tomar uma decisão e contra a tua mentalidade e fazer com que ela vire uma mentalidade positiva. Então hoje eu quero falar para vocês em 7 passos poderosos que me fizeram sair da depressão e mudar toda a ansiedade que havia sobre mim. O primeiro foi o poder da decisão. Então o que eu quero dizer com decisão? Quem decide não volta atrás. Então se você tomar uma decisão hoje de que você quer mudar, você não pode voltar atrás. Vai vir pensamentos para te afugentar, para falar para você assim, não, você não consegue, você já falhou, por que você vai tentar? Não vale a pena, desista. Mas aí que está o poder da mentalidade positiva e o poder da mentalidade que nos cura. A mentalidade cura. Tudo começa pela mentalidade. E se você dominar a mentalidade, porque nós somos seres que temos livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele está ali, ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Por que não tomar posse e não acessar o que ele nos deu? Ele nos deu o poder de controlar a mentalidade, gente. Óbvio que nós estamos fracas muitas vezes e não conseguimos, né, prosseguir com constância. Mas aí que entra o poder de unir a mentalidade com a nossa fé. Porque se nós não conseguimos, Deus ele vai colocar o chão para que você passe por cima e vibre cada conquista e cada microciclo que você conquistar. Gente, eu vou só concluir esses 7 passos, daí eu vou liberar para vocês perguntarem, tá? O segundo passo que eu resolvi fazer é entrar em ação. Por quê? Porque eu lembrava da palavra oração. Se eu vou orar a Deus, então a palavra diz que eu tenho que orar e agir. Orar, ação, oração. E então no dia seguinte eu levantei e fui tomar um banho. E como eu tenho o hábito de colocar um louvor, já há muito tempo eu não colocava louvor. O que eu fazia? Eu falei para Deus, Deus, hoje eu estou aqui, sozinha nesse banheiro. E enquanto eu vou tomar banho, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu fui para a fé, fui ativar a fé que não existia mais em mim. E o que aconteceu? Fiquei muito tempo no banheiro e eu chorava muito. Mas aí vinha todo aquele pensamento negativo. Mas Deus, como é que eu vou falar que você cura se eu tô andando assim, se eu caio na frente das pessoas? De repente o meu celular do nada, gente, é inexplicável. São experiências únicas que acontecem na minha vida. E o meu celular começou a tocar um hino. E eu chorava, eu pensava, meu Deus, não é possível que um hino está respondendo aquilo que eu perguntei a Deus. E de repente vinha, sabe, aquele pensamento positivo e de repente de novo. Mas como, Deus? Se você fala que cura, como é que eu vou falar para uma pessoa que você cura se eu tô depressiva, se dói por dentro, se eu caio na frente? De repente, deixa eu trabalhar, entendeu? Lembra aquele hino, deixa eu trabalhar na sua mente, no seu coração, deixa eu agir. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quantas e quantas vezes nós queremos agir com o poder das nossas mãos, mas há situações que não são para nós. Então o que nós temos que fazer? Ser determinados, trabalhar a mentalidade, porque nós já decidimos agir, mas aquilo que eu não consigo entrar em ação, Deus nos fortalece e Ele entra em ação conosco, porque Ele já nos deu tudo. E aí entra a terceira chave, que é a questão de enfrentar os medos. Porque tudo o que existe de problemas na sua vida, ou em qualquer vida de qualquer ser humano, vai haver um confronto. E um dos confrontos é o medo. O terceiro ponto é enfrentar os medos. Só que nós temos que entender que, mesmo com medo, nós devemos prosseguir. Porque, primeiro, nós decidimos. Segundo, nós começamos a agir. Terceiro, o medo ele é paralisante. E se nós não enfrentarmos ele, nós vamos ficar bloqueados para o resto da nossa vida e vamos nos arrepender lá na frente. Do porquê eu não testei. Eu costumo dizer que eu não tento. Para mim, quem tenta é o tentador. Eu testo, porque foi algo que eu virei a chave na minha vida. Nós não estamos aqui para tentar, nós estamos para testar, dar com a testa no muro mesmo e entender que nós temos que testar as possibilidades. Porque como eu falei lá no começo, eu reafirmo aqui, Deus já nos deu tudo. Nós temos capacidade, nós somos seres racionais. Então nós podemos fazer aquilo que nossa mente imaginar. Nós podemos, porque se ela teve capacidade de imaginar, então nós temos capacidade de realizar. Isso foi poderoso sobre a minha vida quando eu consegui entender que mesmo com medo eu deveria ir, porque no momento que eu enfrentasse os medos correriam de mim. E foi assim que eu fiz. Dei com a cara muitas vezes na parede, testando possibilidades, mas eu venci os medos. Eu não deixei que eles fizessem com que eu ficasse bloqueada naquele caminho, porque eu já tinha decidido, eu já tinha começado, então eu tinha que enfrentar aquilo que viesse, porque eu estava disposta a mudar. E eu não precisava, e eu não dependia, e não queria mais terceirizar as culpas para outros. Porque se eu estava no estado que eu estava, é porque eu me permiti. E muitas vezes você está aí com depressão, com ansiedade, e está terceirizando a culpa para os outros. Quando é que você vai entender que você é responsável pelos teus resultados?
Quando é que vai entrar na tua mentalidade que nós somos responsáveis por todos os resultados que estão vindo sobre a nossa vida? É sobre isso. E aí, gente, veio o quarto passo. Comecei a sentir dificuldades. Comecei a chorar muitas e muitas vezes, porque quando eu queria romper o negativismo da minha vida, e eu precisava romper, e quando eu decidi, eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje eu vou romper o negativismo da minha vida. Só que para romper o negativismo, eu precisava da quinta chave, gente, que era persistir. Porque o negativismo, ele nos rodeia todos os dias. Todos os dias há pontes e pontes de negativismo. E se você não fechar os teus ouvidos para rumores externos, para vozes externas, as pessoas que estão ao redor vão continuar nos culminando, nos enchendo a mentalidade de crenças limitantes que não são nossas, são delas, mas a gente acaba aceitando essas crenças que são impostas. E aí o que acontece? A gente desiste no caminho. E como eu já tinha decidido, já estava agindo, já estava enfrentando os medos, já estava buscando confiar. O quarto passo, na verdade, é confiar, tá? Pulei esse passo que é muito importante. Quando eu enfrentei os medos, eu entendi que eu deveria confiar mais em Deus, não somente nas minhas forças, porque as forças das minhas mãos, elas falham, gente. Nós somos humanos. Então eu entendi que toda vez que eu começava a chorar, que estava doendo demais, que estava difícil, eu precisava deixar Deus agir sobre a minha vida. Precisava entregar a Ele a minha dificuldade e confiar. É muito difícil, gente, ter uma fé inabalável. Mas eu aprendi, e eu falava, Deus, eu quero ter a fé tão grande, maior do que aquela que eu já tinha, que era inabalável. Eu quero retomar aquela fé sobre a minha vida. Por quê? Porque como a fé é inabalável, eu entendo que quando eu não consigo com as minhas mãos, o Senhor vem e faz por mim. Então a sua fé unida com a sua mentalidade positiva, ela tem um poder extraordinário, e eu vou provar isso para vocês, tanto na ciência quanto falando na Bíblia, que é o maior livro do mundo, o mais lido no mundo, tá? E aí que veio a questão do persistir. Estava doendo, estava chorando, estava difícil, mas eu havia feito um voto que eu não iria mais reclamar, que eu iria romper com isso. E sabe, vou ensinar uma técnica aqui para vocês. Quem gosta de reclamar muito aí vai aprender essa técnica, tá? Qual era a maior dor física que eu tinha? Andar. Por quê? Porque quando eu andava eu caía. Ou se eu ficasse 20 minutos sentada aqui na cadeira, eu precisava chamar o meu esposo para me tirar da cadeira, porque eu travava. Automaticamente, as minhas pernas inflavam, ficavam inchadas, né? Eu não podia mover, eu precisava de pessoas para me ajudar a levantar. Então, eu tinha uma limitação ao extremo, tanto para sentar quanto para andar. Mas eu tinha decidido que eu iria andar. Então, mesmo com muleta, ou quando eu soltava as muletas mancando, eu andava. E eu caí muitas vezes, gente. Quando vinha um pensamento negativo na minha mente, eu levantava ligeiramente, com a ajuda do meu esposo, e eu começava a andar. E falava assim, esse pensamento não me domina mais, porque eu decidi não ser negativa. Essa situação não vai ser assim, porque eu decidi que toda situação negativa tem um lado positivo também. E aí eu andava, até aquele pensamento negativo sair, romper da minha mentalidade. Porém, o que acontece aí, gente? É muito complicado, tá? Eu sentia muita dor. Só que a dor fazia com que o meu cérebro entendesse, a minha mentalidade entendesse, que doía reclamar. Então eu criei o próprio gatilho, que se eu reclamasse, doeria. Automaticamente, em 7 dias, não existiu mais reclamação na minha vida até hoje. Eu aprendi a ser grata, mesmo na dificuldade. A Jane, ela é muito mais próxima, ela pode confirmar isso pra vocês. Sabe por que eu tô falando? Porque exclusivamente nos 7 dias que eu fiz um propósito com Deus, que eu romperia toda a negatividade da minha vida e todo o poder da reclamação que havia sobre mim, olha só, destelhou a minha empresa. No momento que nós fomos lá pra arrumar o telhado da empresa, o meu esposo saiu buscar ajuda. E quando ele vai buscar ajuda, o que acontece? Um pitbull ataca ele. E aí ele me liga, um pitbull agarrado na barriga, né? Atacou ele. E o que me vem na mente? Quando eu lembrei que eu decidi que eu não devia reclamar, o que eu fiz? Fechei a boca imediatamente. Falei, Senhor, obrigada. Obrigada pelo livramento. Porque agora ele vai ser medicado, vai ficar tudo bem, já passou, e ele teve livramento, ele está vivo. Eu olhei para o lado positivo da situação. Eu não me ative ao lado negativo. Aí o que acontece após 3 dias apenas que destelhou, que ele foi atacado pelo pitbull, ele sai da empresa para buscar um carregador e o remédio, né, que havia ficado no apartamento, e o apartamento estava pegando fogo, né? Simplesmente 3 dias depois, na semana que eu decidi não reclamar mais. E aí o que acontece quando eu chego no apartamento, gente? Respiro fundo, olho para cima e falo, Senhor, obrigada, porque independente daquilo que eu perdi aqui, eu estou viva, eu estou bem. Eu vou reconstruir tudo, porque o Senhor vai me dar condições para reconstruir tudo. E o que aconteceu, gente? Eu tive que ficar dentro do apartamento por condições financeiras na época também. Dentro do apartamento, com tudo cheio de fuligem. Algumas coisas não tinha que fazer. E limpando, com a ajuda de 2, 3 pessoas. Passamos mais de 2 meses no meio de uma fuligem. Limpando o que dava, arrumando o que dava, lavando o que dava.
e levando a vida e ainda agradecendo a Deus, mesmo cheia de alergia por toda a fuligem que tinha. Por quê? Porque eu decidi. E se eu decidi, eu não posso voltar atrás. E ali foi o 5º dia. Mas não acabou aí, gente. Ainda capotou o nosso carro de trabalho, com o motorista dentro. E aí o que aconteceu? Ali subiu um fervor. Confesso que subiu algo assim que eu tinha vontade de gritar, que era o cúmulo para mim. E simplesmente eu pulei na mesa de pé e bati as mãos na mesa. Quando eu fui falar, eu lembrei, de novo. Olha só o poder de você controlar o que sai da tua boca. Falei, Senhor, obrigada, porque não aconteceu nada com o motorista. Lesões leves e o carro perca total. Vocês têm noção do livramento que é isso, gente? Foi perca total no carro. Até hoje está lá, não tem o que fazer. E não tinha seguro. Mas o motorista foi livrado da morte. Vocês têm noção do peso, do negativo e do positivo? Vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui, gente? Dá um joinha aí, tá? Por quê? Porque ser negativo dói muito mais do que ser positivo. Eu poderia ficar reclamando e me vitimizando o tempo todo. Mas eu resolvi mudar. E é necessário mudar. E aí vem o 6º passo, que é descansar em Deus. Eu tive que reaprender a descansar em Deus. E quando eu falo descansar, gente, é entregar. Entregar. Quando não é possível mais você agir, quando está pesado, quando está doendo, é necessário entregar. Porque já não está no teu controle. Então, simplesmente entrega a situação nas mãos de Deus. Porque quem faz é Ele, não somos nós. E aí o fardo fica leve. Você não se prende a coisas negativas, a coisas do passado. E o 7º passo, para resumir aqui para vocês, é muito mais importante. A manutenção diária. E o que é essa manutenção diária? É ser grato. Todos os dias, encontrar motivos para ser grato. É se renovar constantemente. É você pensar que 1% de melhora no seu dia, no final do ano, são 365%. Não é 100%. É um poder extraordinário de mudança de mentalidade. São colocar novos hábitos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O poder da nossa mentalidade. Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui que está em Romanos 12:5. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a Bíblia, que é milenar, gente, está falando para renovar a sua mente, quem somos nós para ir contra essa palavra? E olha só, para não parar por aqui, eu fico pensando aqui. Olha a base científica nisso, tá? Eu até anotei aqui. Nós temos a mentalidade com o poder de neuroplasticidade, que é o quê? O que significa isso? Reconfigurar e criar novos padrões de pensamento o tempo todo. Isso é o ressignificar, gente. É você saber dar uma nova mentalidade para você mesmo. É você querer sair da situação que está, entende? Porque a sua mente, ela acredita só no agora, é o que está acontecendo aqui. Se você ficar relembrando coisas do passado que dói, ela vai achar que está acontecendo agora, nesse momento. E é por isso que você sofre o tempo inteiro, porque você fica lá, pensando nas coisas negativas o tempo todo. Os pensamentos positivos, isso é estudo científico, tá? Eles comprovam que, quando nós temos pensamentos positivos, nós somos capazes de aumentar o nosso poder de ter alegria, de ficar longe do estresse. Nós aumentamos serotonina, dopamina, e isso gera bem-estar na nossa vida. Então, se uma simples pílula de um remédio que você decidiu tomar o remédio que o médico te deu lá, você acredita que tem poder de curar? Por que você não acredita que a tua mentalidade, a tua força de vontade, a tua fé, unindo-se isso tudo, tem o poder de curar? Porque eu sou curada da fibromialgia. Os diagnósticos do médico falavam para mim lá em outubro que eu não ia voltar a andar, não. E eu provo para vocês, porque eu gravei, eu fiz minha esposa gravar. Dia 16 de outubro, o diagnóstico dizia: se acostume, porque você não vai ser possível mais agachar ou subir uma escada normalmente. Se você vier a ter filhos, você não pode passar por um parto nesse formato, porque você não vai suportar. Eu não aceitei a realidade. Eu não aceitei o diagnóstico de fibromialgia sobre a minha vida. Eu decidi que eu ia mudar essa realidade e eu não tomo medicamento algum. Mas os exames lá comprovam que eu tenho fibromialgia. E todo mundo fica louco de ver algumas coisas que eu faço ainda hoje sem ter musculatura, né? E aí o que acontece? Gente, o nosso pensamento, ele transforma a nossa realidade. Então, quando nós unimos isso ao poder da fé, nós somos capazes de superar qualquer obstáculo e construir uma vida abundante. Isso é ciência e fé. Se o pensamento transforma, imagine o pensamento com a tua fé. Você tem noção do poder disso? Então, resumidamente, a Ali sempre fala isso para vocês. Eu só vou resumir aqui em 3 tópicos. Qual é o poder da ressignificação? Daquela dor que mais dói. Qual é o poder que isso pode gerar na sua vida? Né? O significado que nós damos às situações é que vão determinar o nosso futuro. E aí o que acontece? Se eu souber identificar a situação que está me machucando, em segundo lugar, se eu perguntar a mim mesma, o que eu posso aprender com essa situação que me machuca? Olha só, eu estava em depressão. Eu tive que olhar para toda aquela dor e falar assim, poxa,
Isso aqui tá me machucando. O que eu vou fazer com isso? Qual é o lado positivo de passar por uma depressão, por uma síndrome de pânico? Qual é o lado positivo disso? Eu vou ficar me martirizando, me vitimizando o tempo todo? Não. Gente, hoje eu ajudo muitas e muitas pessoas que estão com depressão e ansiedade. Muitas e muitas pessoas me procuram. Sabe por quê? Porque aquilo que você foi, você atrai. Eu atraio pessoas vitimistas porque eu fui vitimista. Mas agora eu sei como sair dessa situação de vítima e agir para mudar a minha situação. Então, o que nós temos que fazer? Criar um novo significado positivo e tomar uma ação com base nisso. Se pergunte você mesmo, o que está doendo? Mas por que dói? Né? Fui abusada. Tá, mas e daí? Por que isso fica me machucando? Não tem que machucar. Acabou. Já passou. Por que eu não vou usar isso para ajudar uma pessoa a sair de uma depressão porque ela passou pela mesma situação que eu? Esse é o poder de ressignificar. Então, sempre que um pensamento ruim vier, você precisa conscientemente substituir ele e imediatamente, não deixe para depois. E aí, o que eu quero falar para vocês, para fechar tudo isso aqui, porque a gente já passei o tempo aqui, é do porquê que eu decidi trabalhar com editora, porquê que eu decidi escrever livros. Eu escrevo desde os 11 anos. Foi a cura que eu encontrei para suportar todas as dores emocionais que eu tinha lá com os 11 anos de idade. Foi através da escrita. A escrita, ela tem um poder terapêutico inexplicável. Quando nós estamos com dor e não conseguimos falar, nós colocamos no papel isso, e automaticamente nós fazemos com que pensamentos do nosso subconsciente vão para o papel. Depois, façam o teste, gente, façam o teste. Comece a escrever aleatoriamente, depois conte suas dores no papel. Percebam que ao ler, você vai entender o quanto isso dói, o quanto aparecem coisas no papel que você não se deu conta. E aí, use esses detalhes que você escreveu para ressignificar aquela dor. Se a sua história pudesse mudar a vida de outra mulher, vocês contariam a sua história? Sejam bem sinceras, gente. Se a sua história tivesse o poder, porque eu sei que ela tem, se a sua história tivesse o poder de mudar a vida de uma pessoa que fosse, vocês abririam a boca para contar a sua história? Dá um sinalzinho aí para mim ver. Vocês fariam isso? Então, é sobre isso. É por isso que hoje eu escrevo. É por isso que hoje eu vou palestrar para fora. Porque as dores que eu passei, eu não sou mais refém delas. Hoje eu uso elas de uma forma que eu ressignifiquei. Fechou as cicatrizes. E quando as cicatrizes fecham, olha, eu tenho uma cirurgia aqui. Quando as cicatrizes fecham, elas não sangram mais. Então você tem autoridade para falar daquilo que você já foi curada. Você é autora da sua história. Vocês são autoras da história de vocês. Então, qual é o próximo capítulo que vocês estão decididas a escrever na vida de vocês e na vida daquelas pessoas que vocês vão transbordar? Porque é sobre isso. Se hoje eu estou aqui trabalhando numa editora, é porque eu não só estou escrevendo a vida das pessoas, mas é porque eu estou tendo oportunidade de transbordar sobre a vida delas. Todo o material que chega aqui, a maioria para mim chega do zero, né? Porque eu tenho uma metodologia diferente da Jane. A Jane tem um dom, eu tenho outro, a Ali tem outro, assim como é para todo mundo. E para mim, eu tive como propósito pegar novos escritores do zero. E eu uso uma metodologia que eu extraio toda a história da pessoa com a maior essência possível, com o objetivo de curar. Então, elas chegam por aqui, mas elas saem tratadas. E isso é o que me faz viver plenamente feliz. O que é que te faz viver plenamente feliz? Já se perguntaram? Então, mulheres abençoadas, eu quero fechar hoje a minha parte aqui dizendo para vocês que eu estou à disposição, se alguém quiser conversar também, porque, para mim, falar sobre transformação é muito resumido falar num dia, 2 dias, 3 dias. Ah, a Jane já me conhece, já sabe, né? Porque se eu venci, eu acredito que qualquer pessoa pode vencer. Se eu superei tantos traumas, qualquer pessoa pode vencer. Se eu superei as expectativas baixas da medicina, qualquer pessoa pode vencer. Se eu voltei a andar, se eu estou subindo degraus, se eu estou agachando, se eu estou prosseguindo, qualquer pessoa pode vencer. Muitas vezes a doença está aqui, ó. E vocês acham que é real. Vivem lutando e disputando por doença, muitas vezes. E se esquecem que o poder está totalmente na mão de vocês, porque Deus já nos deu tudo. Só que nós temos que aprender a acessar aquilo que Ele nos deu. E quando nós temos essa intimidade e a possibilidade de acessar com propriedade o que Ele nos deu, a cura chega. E ela chega por completo. E ela não só nos cura, como ela transborda, como esse copo de água aqui, ó. Como que eu vou transbordar na vida das pessoas só? Se eu não estiver cheia, eu preciso estar cheia para conseguir transbordar. Então, primeiro se cure. Porque a pessoa tem que se amar a si mesma. Quando nós amamos a nós mesmos, então nós estamos cheias e completas e prontas para transbordar e curar e andar. Porque a frase que eu ouvi lá no banheiro, vou fechar com essa frase hoje aqui. Eu ouvi em alto e bom som. Comece a andar, que eu te alcançarei no caminho. Você está sendo curada para curar. E a partir de lá eu não parei mais de andar. E esse propósito vai seguir comigo até o fim.
Porque enquanto eu tiver a oportunidade de ressignificar todas as situações que surgem no meu dia a dia e ensinar pessoas, eu vou estar transbordando daquilo que eu já estou cheia e fazendo com que outras pessoas também sejam curadas. E eu desejo sinceramente que hoje vocês se sintam abraçadas e curadas, lembrando dos 7 passos: decidir, agir, enfrentar os medos, confiar com uma fé inabalável, persistir, descansar e ter a sua gratidão diária, a sua manutenção. Porque sem manutenção nós somos falhos e nós vamos parar. Então decida a realizar os 7 passos na vida de vocês, para que nunca mais vocês voltem para aquele lugar da onde vocês desejam sair. Gente, obrigada. E eu vou deixar a Ali aqui abrir, porque eu sei que a Mara está aqui na fila já esperando para falar, tá? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, para Ali, não sei, Ali. Uau! Que transborda, hein, gente? Já viu o que é? Não, ela não vaza, ela transborda. Então, ela já pegou todas as dores e já está servindo, curando mais pessoas. Primeiro aqui eu vou dar um boa noite, até a próxima. Eu vou só encerrar a gravação e a gente continua, tá bom, pessoal? Para não ficar depois para quem for assistir com as nossas conversas aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ficou aqui o nosso terceiro encontro maravilhoso.